Senhor. Irmãos, pegue a sua Bíblia, abra comigo para Filipenses capítulo 4 e vamos recitar Filipenses 4, do verso 4 até o verso 8. Hoje é o verso 8, irmãos. É o verso mais comprido, mas que dá para nós decorarmos, né? Nós temos a mente de Cristo, né? Vamos lá, desde o verso 4 até o verso 8. Filipenses 4, de 4 a 8. Verso 4. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Louvado seja o Senhor. Pai, obrigado pela Tua palavra. Nós queremos ser como o salmista. O salmista disse: escondi a Tua palavra no meu coração, para não pecar contra Ti. Ajuda-nos a decorar a Tua santa e bendita palavra, que ela possa estar registrada no mais profundo do nosso ser, para assim vivermos a vida que o Senhor quer na prática destas verdades. Pai bondoso, fale conosco mais uma vez hoje à noite, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Louvor, mais equilíbrio, mais oração é igual a paz, né? Nós estamos falando sobre isso. Estamos falando de como lidar com a preocupação biblicamente. Falamos que a nossa vida deve ser cheia de louvor ao nosso Deus. Gratidão por aquilo que Ele tem feito. Olhar por aquilo que Ele fez, que Ele tem feito hoje e que ainda Ele irá fazer. Mas também temos aprendido que para vencer a preocupação biblicamente é preciso ter equilíbrio. Precisamos ter o controle do nosso pensamento. Não podemos controlar os nossos sentimentos, mas podemos controlar o nosso pensamento. E vimos a semana passada que nós precisamos também ter o equilíbrio mediante o entusiasmo. Precisamos ser um povo entusiasmados em servir ao Senhor, entusiasmado com a palavra do Senhor, com a obra do Senhor, com o Cristo que nós servimos, com a nova vida que Ele nos concedeu. Estas coisas devem estar pulsando, né, Lucas? Irmãos, no nosso coração. E quando nós estamos entusiasmados com estas coisas, as preocupações dessa vida, as aflições dessa vida, elas irão continuar. Mas nós passamos por estas aflições e preocupações com facilidade, porque nós estamos entusiasmados, animados com as coisas do alto e não com as coisas da terra. Não é verdade? E hoje nós iremos continuar falando sobre equilíbrio. Nós iremos falar sobre o equilíbrio mediante a descontração e a diversidade. E nosso Senhor Jesus, Ele é o exemplo para a nossa vida e a nossa inspiração em todas as áreas, meus amados irmãos. A vida de Jesus, o seu ministério, os seus ensinamentos nos ajudam nas nossas carências.
nos ajuda nas nossas fraquezas, nas fraquezas que nós temos. Então nós precisamos simplesmente olhar para onde? Hebreus 12:2? Para Jesus. Nós devemos olhar para Jesus. Não foi que nós cantamos? Qual foi o primeiro hino de hoje à noite? Olhando para Cristo, 579. E o Senhor Jesus, Ele insistiu conosco. Ele disse: olhe para mim, gente, olhe para mim. Ele disse para os seus discípulos: vinde após mim. Eu vou na frente de vocês, vocês olhem para mim. O apóstolo Paulo vai dizer: sede, pois, imitadores de Deus. Depois ele vai dizer, Hebreus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Os nossos olhos devem estar em Jesus. Amém? E Jesus é o nosso exemplo de equilíbrio mediante a descontração. Pastor, o que é isso? Equilíbrio mediante a descontração. É a falta de estresse. É uma pessoa que se distrai. Irmãos, houve alguém com mais responsabilidade do que o nosso Senhor Jesus? Será que teve alguém que teve a sua vida diante de grande pressão como o Senhor Jesus? Alguém que veio aqui para morrer, para sofrer, para derramar o seu sangue, para padecer. Ele sabia disso. Mas, meus irmãos, se alguém teve motivos para tensão na sua vida, esse alguém era o Senhor Jesus. Mas, no entanto, nós vemos o Senhor Jesus sempre descontraído. Mesmo naquela ocasião, quando eles estavam tentando matá-lo, tirar a sua vida, a Bíblia diz que ele saiu quietamente do meio deles. Não brigou, não se desesperou, não ficou preocupado. É hoje que eles vão me matar aqui. Não. O autodomínio, o equilíbrio de Deus, ele sai do meio deles. Você pode imaginar o Senhor Jesus Cristo tenso, preocupado? Você pode imaginar ele desta forma? Eu não imagino. E eu também não vejo o Senhor Jesus nas Escrituras, o meu Salvador, tenso, preocupado. E olha, meus amados irmãos, que ele tinha atitude de finalidade. Ou seja, o seu andar, o seu conversar, tudo que ele fazia, as suas atividades, tinha uma finalidade. A morte, a cruz. Abençoar aquele povo. E ele vai dizer: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então note que ele tinha uma finalidade. Eu preciso, convém, é necessário eu fazer a obra daquele que me enviou. Mas mesmo diante dessa pressão, ele disse: minha hora ainda não chegou, o tempo ainda não está cumprido. Mesmo diante de ocasiões onde ele era pressionado pelos fariseus, mesmo diante, Vitor, daquele momento onde eles queriam tirar a sua vida, ele tinha ali o equilíbrio de dizer: não chegou a minha hora, um dia vai chegar, mas ainda não chegou. Então ele é o nosso exemplo, meu amado irmão, de equilíbrio mediante a descontração. Ele vai dizer, certa ocasião, para os seus discípulos: vinde, queridos,
Vamos repousar à parte. Você já pensou nisso? Pessoas que estavam querendo prendê-lo, pessoas que queriam matá-lo, ele estava sendo perseguido, ele disse para os seus discípulos: não, vem cá, vamos repousar um pouco. Este é o equilíbrio deste homem, Jesus. Este é o equilíbrio dele. A palavra de Deus diz que eles vinham e iam, de modo que eles não tinham tempo nem para comer decentemente. De tamanha era a pressão da vida de Jesus. Não posso dizer que ele atendia uma multidão e depois vinha outra. Eu acho que aquela multidão era a mesma sempre. Eram as mesmas que estavam ali constantemente, e ia só aumentando, irmã Rita, aumentando aquele povo procurando o Senhor Jesus. Mas o nosso Senhor, ele permaneceu na sua atitude de finalidade, permaneceu descontraído, permaneceu na quietude do seu coração, um coração quieto, um coração confiante, lembrando sempre que tinha o tempo certo para todas as coisas. E muitas vezes, amados irmãos, nós estamos tensos, a nossa vida é tensa, preocupada, e nos esquecemos de que há um tempo para todas as coisas. E nós não aquietamos o nosso coração como o nosso mestre. Aquieta o seu coração. Calma. Confie no Senhor. Não é isso? O Senhor Jesus Cristo, ele não administrava o tempo. E ninguém pode administrar o tempo. O que nós precisamos é administrar a nossa vida. Porque o tempo não muda. O tempo não muda, é para todos nós o mesmo tempo. Então é administrar a nós mesmos, a nossa vida que precisa ser administrada. E ele administrava a sua vida sem tensão, sem nenhuma tensão. Ele confiava de que havia o tempo certo. Amém, meus irmãos? Olhe para Jesus. Algumas pessoas, meus amados irmãos, elas pensam que estão ocupadas, mas muitas vezes elas estão nervosas, elas estão tensas. A ocupação é apenas uma maneira de lançar a sua preocupação e a sua tensão. E o Senhor Jesus vai fazer uma pergunta para os seus discípulos. E ele faz uma pergunta para nós hoje à noite. E ele perguntou o seguinte: qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Qual de vós, com todas as suas preocupações, com todas as suas tensões, com toda a sua ansiedade, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? Você pode fazer isso? Não. Então descansa. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Já decoramos este versículo, e este versículo deve estar na nossa mente e no nosso coração. Então, olhando para Jesus hoje à noite, nós podemos ver que é possível sim viver sob pressão. E essa vida aqui é uma vida de pressão. É pressão, você está bem, daqui a pouco você está doente. Você tem uma notícia boa, daqui a pouco chega uma notícia não boa. Não é assim? A nossa vida é uma vida de pressão. Mas você pode viver uma vida com pressão, mas sem tensão. Sem tensão. De que forma? Como Jesus viveu desta forma? Ele tinha momento com Deus. As madrugadas, as vigílias,
os montes. Ele tinha momento com Deus. Não pense que a tensão dessa vida vai diminuir com o passar do tempo. Pelo contrário, tende a aumentar, Marília. E o que vai fazer a diferença na nossa vida é o tempo de qualidade que nós passamos com Deus em oração. Segunda maneira, mudança de atividades, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas também período regulares de descanso. Descansa, meu irmão, descansa seu coração, deite para descansar realmente e confiar no Senhor. Não é assim que Jesus nos ensinou? E alguém já disse que quem procura descansar, o coração dele poderá continuar a bater ou a trabalhar por 70 anos ou mais de 70 anos. Mas se você for viver uma vida tensa, preocupada, cuidado. Quer ter vida longa? Aprenda a viver sem tensão, a descansar, a confiar, a quietar o seu coração. Note que o Senhor Jesus Cristo, em tudo, Ele colocou uma cadência, ou seja, uma regularidade, ou seja, um tempo de descanso. Você já notou isso na natureza? Olhe lá para o ritmo, para as plantas. As plantas, elas produzem em determinadas estações e descansam em outras. Ele colocou isso para nós observarmos. Olha a geração dos homens. Os homens, amados irmãos, e as suas gerações. Chega um tempo onde o homem descansa. Olhe também para a respiração. Ele colocou isso na nossa respiração. Depois você... Veja a cadência disso. É um tempo de respirar, de suspirar. Mas é um tempo também de você relaxar. Olhe também para as marés que sobem e descem. Olhe também para o nascer do sol e o pôr do sol. Tudo Ele colocou algo ali, para mostrar para nós que existe ali um tempo de descanso, uma cadência, uma regularidade, e a nossa vida precisa ter regularidade. Não é tensão o tempo todo, não é preocupação o tempo todo. Aprendamos com o Senhor Jesus a descansar e a confiar no Senhor. Alguém já disse, Lucas e irmã Lourdes, que uma das evidências do músico amador é que ele não observa as pausas adequadamente. Uma das evidências de um músico que é amador é o fato dele não observar as pausas que existem. Esse aí é amador. Mas Lucas e irmã Lourdes são profissionais, não são mais amadores. Pausa até mesmo na música. Nós precisamos pausar, precisamos descansar, confiar no Senhor nosso Deus. Amém? Então, equilíbrio mediante a descontração. Tenha uma vida com descontração. Não leve a tudo a fogo e ferro. Descanse no Senhor, teu Deus. Segundo, o equilíbrio, meu amado irmão, mediante a diversidade. Eita, pastor! Meus irmãos, aonde está a beleza deste mundo? Podemos assim dizer. A beleza deste mundo está nos contrastes. A beleza deste mundo está nas variações, nas variedades. Já pensou se esse mundo fosse tudo verde, Silvia? Já pensou se esse mundo fosse tudo plano?
Já pensou se nós gostássemos todos da mesma coisa? Da mesma cor, o mesmo gosto? A beleza deste mundo está na variedade. O irmão Bruno estava falando lá do estado... me ajudem? Ele citou o estado? Arizona? Estado do Arizona, Vitor? Obrigado. É deserto. Viajam tempo e tempo, quilômetros e quilômetros, só olhando cactos. Deserto. Mas você vai para outra parte outro estado, dentro dos Estados Unidos, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa linda. Deus trabalha com variedade. Alguém já disse uma frase que a variedade é o condimento da vida. O que ele quer dizer quando ele diz que a variedade é o condimento da vida? O que é um condimento? É o que dá sabor? É o tempero? É o que dá sabor? Então a variedade é o sabor da vida, é o condimento da vida. Por isso que nós vemos aqui tantas coisas lindas. Olha aí o sul de Minas, essas montanhas. A vez que os nossos irmãos lá do Pará veio, lá é só reto, é só plano. Ficaram lá na frente de casa olhando as montanhas. Fala, pastor, nunca vi uma montanha, olha que coisa linda. Assim é o nosso Deus. O nosso Deus, ele trabalha com variedades. O nosso Deus trabalha com variações. E não foi isso que Jesus viveu? O ministério de Jesus foi sempre a mesma coisa? Absolutamente. O Senhor Jesus Cristo contou parábolas. E essas suas parábolas mostravam que ele tinha conhecimento das atividades daquele povo. Ele usa a luz, ele usa a porta. E ele falava com conhecimento. O Senhor Jesus Cristo, ele entendia da agricultura, da horticultura. Ele entendia do mar, ele sabia da pesca, sabia ou não sabia? Sabia, olha só. Ele era mestre, ele era psicólogo. O Senhor Jesus Cristo conhecia a anatomia do corpo humano, conhecia o corpo humano todo. E a sua variedade de conhecimento, nós estamos falando de Jesus homem. E devido à sua variedade de conhecimento, ele pôde alcançar todas as camadas sociais. Ele pôde conversar com Nicodemos, que era mestre dos judeus, e ao mesmo tempo ele pôde conversar com a mulher samaritana, uma mulher de má fama. Ao mesmo tempo que ele chamou a atenção de Pedro e irmã Cida, que era um pescador, ele chamou a atenção de Lucas. Quem era Lucas? Um médico. Olha só isso. E se nós olharmos para Paulo, olha o que Paulo, amados irmãos, Paulo não era apenas um pregador. Paulo tinha variedade, ele era versado em vários assuntos. Ele entendia de atletismo, aqueles que correm nos estádios, ele falou. Ele entendia de luta, aquele que luta, aquele que bate, ou seja, eu prego não batendo ao ar. Lembra que ele diz em 1 Coríntios? Ele entendia de guerras, aquele que milita. Ele vai falar com Timóteo. O apóstolo Paulo, amados irmãos, ele conhecia de poesia. Quando nós vamos para Atos 17, não precisa abrir, ele vai falar dos poetas gregos. Ele era mestre. Quando ele chega em Atenas, a Bíblia diz, amados irmãos, que ele foi forçado a sair de Bereia, Lucas. E ele sai de Bereia devido à perseguição, a sua vida foi ameaçada ali em Bereia. E quando ele chega em Atenas, o que ele faz? A Bíblia diz de que Paulo chegou na praça, ele começou a andar na cidade, nos mercados de Atenas, nas ruas de Atenas. E ele começou a ver a idolatria do povo de Atenas. Com isso, ele estava pegando os hábitos dos atenienses. Logo, Paulo estava no Areópago. O Areópago não era para qualquer um, não, era para oradores e para celebridades.
E ali no Areópago, Paulo vai pregar um sermão poderoso para aqueles homens. Eu vejo que vocês são um tanto quanto supersticiosos. Eu andei pela cidade e vi tantas coisas aí. Então note que Paulo, mesmo sendo perseguido, mesmo sofrendo ameaças de vida, Paulo não estava ali chorando as mágoas. Não, ele se manteve ocupado. Ele recusou estar choramingando pelo fato de ser um pregador perseguido, odiado e caçado. Não, ele não fez isso. Ele buscou a diversificação. Ele buscou conhecer outra cultura, outro povo. Coisa maravilhosa. Este é o equilíbrio mediante a diversidade das coisas. E assim ele conduz a sua vida. E assim ele conduziu o seu ministério. Meus amados irmãos, e mais na frente ele vai dizer: ei, sei de meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O meu Senhor era um Senhor que tinha diversidade, ensinava de diversas formas, conhecia diversas coisas. Eu sou imitador do meu Senhor também nesse sentido. Meus irmãos, o que eu quero dizer quando eu digo de equilíbrio com diversidade? Meu amado irmão, busque diversidade na sua vida. Busque diversidade. Você tem usufruído dessa bênção dada por Deus na sua vida? Você tem usufruído da diversidade que a vida oferece? Ou você tem passado a sua vida sempre a mesma coisa? Não faça isso. Muitas pessoas gostam da cozinha, é uma diversidade. Muitos gostam de ler, vão ler mais. Outros de decoração, outros de jardinagem, outros de música, outros de exercício físico, outros de esporte. Ou seja, Deus nos dá condições para nós termos uma vida diversificada. E quando nós nos diversificando em diversas áreas, em diversas atividades da nossa vida, nós não nos prendemos a algo, aos problemas, às preocupações. Faça algo na sua vida. Pessoas que talvez pensam só em trabalhar. Que isso? Diversifica um pouco. Aproveite um pouco. Eu li a história de um pastor chamado Roy McClay. Esse pastor, ele foi pastor na Igreja Batista de Atlanta, na Geórgia. E ele foi escolhido alguns anos atrás pela revista Time dos Estados Unidos como o ministro norte-americano mais proeminente. E esse homem, ele não vivia só o ministério. E, irmãos, uma coisa muito difícil para o pastor é que a obra do ministério pastoral, ela nunca acaba. Ou seja, você sempre vai ter um sermão para preparar toda semana. Você sempre terá uma visita para fazer. Então, eu estava vendo que a diversidade na vida de qualquer pessoa, inclusive do pastor, é muito interessante. E esse pastor chamado Roy McClay, ele se dedicava à pintura, ele se dedicava a tocar órgão, ele se dedicava a trabalhar com madeiras. Sabia que americano gosta muito de trabalhar com madeira? Ele tinha isso como um passatempo, como um hobby. Ele tirava um pouco a preocupação do ministério, da luta do ministério, e se dedicava a alguma coisa que era uma diversidade para ele.
Esses passatempos servia como uma roda de equilíbrio e capacitava ele a honrar a Deus o máximo. E esse equilíbrio tornava ele um homem calmo. Embora ele tivesse a tarefa titânica de pastorear a maior congregação do estado da Geórgia. Nós aprendemos isso com Jesus, nós aprendemos isso com Paulo. Então, diversifique, para que o seu coração também você possa também honrar o Senhor através da sua vida. Jesus esteve sempre ocupado com os negócios do seu Pai, sempre. Mas o padrão de sua atividade mudava frequentemente, de diferentes atividades. Essa foi a vida do nosso Senhor Jesus. Olhemos para Ele, fixemos os nossos olhos nele, aprendamos a viver mediante a descontração. Você vai ver como a sua vida vai melhorar. Você vai tirar a cabeça das preocupações, das lutas, e vai colocar na sua mente coisas maravilhosas, que assim você vai poder honrar e glorificar mais ao Senhor que nós servimos e que você serve. Que Deus abençoe a nossa vida. Que Deus nos capacite verdadeiramente a viver estas verdades para a glória dele. Fiquemos em pé, meus irmãos. Pai Santo, nós queremos verdadeiramente honrar o Senhor com a nossa vida. Nós queremos, ó Pai, cada dia aprender da pessoa bendita do seu Filho Jesus. Nós não temos uma quantidade, ou não podemos mensurar as áreas que o teu Filho Jesus foi exemplo para nós. E nós vemos isso, ó Pai, na sua vida em relação à diversidade, à descontração. Como o Senhor Jesus viveu nesta vida, sim, com um objetivo, com um propósito, mas Ele não deixou que as lutas, os problemas que o cercavam ali, tirasse a quietude e o controle do seu coração. E ali ele vivia e viveu, Pai, próximo do Senhor, buscando a força e o autocontrole e a ajuda do Senhor. Que assim seja também com a nossa vida. Nos ajuda a passar mais tempo com o Senhor em oração. Nos ajuda a passar mais tempo com o Senhor meditando na Tua Palavra, para que o Senhor inunde o nosso coração com a Tua Palavra, para que o Senhor alimente a nossa alma. Ajuda-nos, ó Pai, a viver sim, com muita tensão aqui, mas com muita pressão, mas sem tensão, descansando no poder e no tempo do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém, meus irmãos.